Mas agora a gente vai trazer atualizações direto de Brasília com a Rani Veloso sobre uma decisão, do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que colocou então o ex-presidente Jair Bolsonaro no regime fechado lá na Papudinha, mas tem uma ala já do STF que analisa, na verdade, essa situação como um aceno de que ele pode migrar para o regime de prisão domiciliar. O porquê disso, a Rani vai nos contar. Muito bom dia. Bom dia, David de Tarso, a você e a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. É isso mesmo, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes de transferir Jair Bolsonaro da Superintendência da Polícia Federal aqui em Brasília, uma sala de estado maior de 12 metros quadrados, para a Papudinha, onde ele tem um espaço maior de 65 metros quadrados, condições melhores, como um sinal de que ele pode sim conceder o benefício da prisão domiciliar humanitária. Até ministros próximos ao ministro Alexandre de Moraes já interpretam dessa forma. E eles estão defendendo isso por quê? Porque há um temor no Supremo Tribunal Federal de que qualquer coisa que aconteça com o ex-presidente Jair Bolsonaro, principalmente referente ao quadro de saúde dele delicado, o Supremo possa ser responsabilizado. Então, por causa disso, já há uma tentativa de convencimento do ministro Alexandre de Moraes. A gente lembra que a decisão dele da semana passada de transferência de Bolsonaro se deu após as conversas da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro com os ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes e também de conversas do governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, com ministros do Supremo Tribunal Federal. O governador pediu a prisão domiciliar a Bolsonaro. Então, portanto, os aliados do ex-presidente da República avaliam, sobretudo, que sim, essa deve ser a tendência, uma vez que ele já deu melhores condições ao ex-presidente da República, que agora dispõe de sala, quarto, cozinha, banheiro, lavanderia, uma geladeira ao invés de frigobar, também disponibilidade ali para tomar banho de sol a qualquer momento, de fazer atividades físicas e que inclusive foi comemorado de certa forma por Michele Bolsonaro quando foi às redes sociais dizer que são condições menos prejudiciais à saúde de Bolsonaro e que também traz mais dignidade. A ex-primeira-dama foi orientada, ao invés de travar embates com o Supremo Tribunal Federal, adotar um tom de cautela, de comedimento quando for falar, quando for se referir às decisões do ministro Alexandre de Moraes. Então, essa é a tendência interpretada aqui nos bastidores. Agora, quando isso vai acontecer, a gente não sabe, porque o ministro Alexandre de Moraes, que determinou o cumprimento da pena por tentativa de golpe em regime inicial fechado, ele não dá sinais nas suas decisões. Inclusive, nessa de transferência, ele disse que o cumprimento da pena do ex-presidente Jair Bolsonaro não é colônia de férias nem estadia hoteleira. E ele também deu um prazo à Polícia Federal para realizar, através da junta médica, uma avaliação do estado de saúde do ex-presidente para o ministro assim decidir se ele permanece na Papudinha, que é um batalhão da Polícia Militar com melhores condições, ou então se ele será transferido para um hospital penitenciário, exatamente para não correr esse risco de ter qualquer problema relacionado à saúde do ex-presidente, principalmente depois da queda que ele levou naquela sala de Estado-Maior da PF. Volto com vocês. Rani, muito obrigado pelas suas atualizações, pelas informações ao vivo direto de Brasília. Bom, então essa sinalização, uma ala já do STF entendendo que pode acontecer e a gente vai seguir explorando. Mas para o pessoal que está no rádio, nós vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta para vocês. Para as outras plataformas, seguimos aqui. Vocês acreditam que realmente pode acontecer esse movimento de o ex-presidente Jair Bolsonaro ser colocado em regime domiciliar, Matheus Tolentino? Sinceramente, eu só acredito vendo, viu, David Tarso? Vale a pena lembrar que o presidente Bolsonaro tem cumprido a prisão hoje, agora na Papudinha, por conta da tentativa de violação à tornozeleira, né? Ele estava cumprindo domiciliar. E as reclamações também da família em torno do gerador, que estava com bastante incômodo na Superintendência da Polícia Federal, né? Exatamente, mas até então ele estava cumprindo em domiciliar e tentou violar a tornozeleira e foi para a Superintendência da Polícia Federal. Sim. Mas agora, a Michele demonstra que o diálogo é o melhor caminho. Eu acho que
isso que é importante destacar. Os filhos têm atacado, né? A militância tem atacado, e a Michelle, de uma forma mais sutil, tenta convencer o ministro Alexandre de Moraes de que o melhor caminho para a saúde do presidente Bolsonaro é a prisão domiciliar. Mas, de novo, eu só acredito vendo, porque até então, ao que me parece, que a justiça tem sido punitiva e vingativa e não punitiva. Tem muitos aspectos para a gente observar, e a Michelle realmente teve um tom mais moderado, até colocou nas redes sociais falando sobre Deus, que ela confia e tudo mais, diferente dos filhos, né, Jess? Diferente. Aqui até eu entendo que exista alguém que avalie dentro do Supremo que isso é um caminho para uma domiciliar. Mas, mais uma vez, quando a gente olha as decisões, a redação das decisões de negação da domiciliar e também de transferência para a Papudinha, não me parece que o espírito público do ministro Alexandre de Moraes está caminhando para isso. Essa semana eu estive numa formatura de Direito do Largo de São Francisco, em que ele foi orador. Ah, você estava? Sim, estava lá. Estava nesse evento? Da 194. Um abraço para todos os meus amigos da 194 que se formaram aí. E ele também tá só nos lugares onde acontecem essas coisas, hein, Jess Peixoto? Ele fez uma piadinha, né? Ele fez uma piadinha. Hoje eu fiz o necessário. Então, assim, ele sabia que tinha imprensa, ele sabia que ia repercutir. Não, hoje eu já fiz o que eu tinha que fazer. Mas ele fez essa piada porque o tempo limite eram 3 minutos para cada um falou. E ele brincou, desse jeito eu vou ter que intervir, mas hoje eu já fiz o que eu tinha para fazer. Então, assim... foi nesse contexto a fala? Foi num contexto de punir alguém. Então, ele já tinha feito, ele se fazia referência a enviar o presidente Bolsonaro para Papuda. Então, a lógica que eu vejo é uma lógica que eu tenho dificuldade em imaginar ele distensionando. Pode acontecer? Pode. Mas, definitivamente, ele está fazendo um caminho de dificuldade para que isso se materialize, e isso nasce do momento ali com a tornozeleira. Então, por mais que pareça um indício, eu vejo quase o contrário. Já que existe essa melhora, tem mais atendimento médico lá, o espaço é melhor, tem fisioterapia, banho de sol quando quer. Então, por todas essas razões, eu acabo achando que ele, na verdade, deu ali alguma coisa, esperando que não vai para domiciliar tão cedo. Eu tenho dificuldade de ver o oposto, mas ele é uma figura que gosta de surpreender. Mas aí também tem a questão, né, dessa fala proferida no evento da USP, que dá um ar, assim, também, uma narrativa de revanchismo, né? Por isso que muitas pessoas acabam se revoltando. Às vezes, só por meio da decisão, a manifestação, aí estaria ok. Mas é quando você traz o contexto político, dessas frasezinhas que são soltas, assim, por isso que, às vezes, a polarização continua, né, Manu? Mas eu só fazer um detalhe. Nesse evento, todo mundo pegou que muitos alunos aplaudiram ali, né? Mas eu estava ao lado de um grupo de pais que vaiou tanto, que não pegou no vídeo. Mas até o evento fica polarizado com esse tipo de discussão, esse tipo de fala. E depois disso? Aí ele saiu e... e seguiu, Não teve vaia, alguma coisa assim? Não, a vaia teve os aplausos, mas teve familiares, pessoas que vaiaram também. Eu estava dando uma olhada aqui no nosso chat, David, até convido o pessoal a colocar a sua opinião, e muita gente começa a trazer outros aspectos relacionados ao ministro Alexandre de Moraes, como o caso do Banco Master, o contrato da sua esposa, ou seja... É um problema de polarização que vai para além de uma manifestação específica. A gente precisa pensar a situação da confiança no judiciário de forma ampla, a partir do contexto político geral. E isso é muito negativo, porque para que o Brasil seja um país com a mínima chance de dar certo, a gente precisaria ter um sistema de justiça confiável, que tivesse credibilidade junto da população, e não que cada decisão fosse interpretada politicamente, como um gesto para um grupo político ou para outro. O judiciário devia simplesmente seguir a lei. E quando a gente tem, muitas vezes, manifestações públicas desnecessárias, quando a gente tem condutas duvidosas por parte de ministros ou de familiares de ministros, isso tudo fica prejudicado. Em meio a tudo isso, também a Corte Interamericana de Direitos Humanos, inclusive estamos de volta para o pessoal que nos acompanha aqui pelo rádio, né? Nós estamos debatendo a movimentação aí do Supremo Tribunal Federal, será que coloca o ex-presidente Jair Bolsonaro em prisão domiciliar ou não? E a Corte Interamericana de Direitos Humanos aceitou um pedido por parte dos parlamentares, encabeçado pela Damares Alves, a senadora, e inclusive enviou o girão para lá, para os Estados Unidos, para
eles avaliem, façam essa avaliação em relação à prisão, se é legítima ou não, envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, em mais uma tentativa de intervenção por parte dos Estados Unidos. De que forma que você avalia esse movimento, Maria de Carli? Olha, David, é importante a gente se deparar aqui com quem a gente está lidando. O Bolsonaro já é um idoso, que tem questões sérias de saúde, foi apontado aqui, ele mesmo caiu, teve que ter atendimento emergencial. Então é complexo, vale sim avaliar a questão, né, do tratamento que ele está tendo na prisão. Então é cabível esse recurso à Comissão Interamericana de Direitos Humanos para entender realmente as condições e tal, como a gente descreveu aqui, parece que ele está em melhores condições, mas é plausível. Resta ver qual vai ser a capilaridade e a adesão, né, de atores do governo norte-americano, das organizações internacionais para esse debate. No momento, me parece que o Trump está meio preocupado com outras coisas e ocupado com assuntos mais relevantes para os Estados Unidos no momento do que nesse atual contexto aqui no Brasil. Até porque isso foi explorado, né, politicamente de forma assim ampla por parte da esquerda em relação à intervenção gerada pelo filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, pelo Eduardo, que está lá nos Estados Unidos. Então, é difícil a gente fazer uma avaliação assim de que, olha, vai gerar uma intervenção e vai ser positiva para realmente uma reversão da condenação do Jair Bolsonaro. Pois é, David, por isso eu acho um tiro no pé essa decisão. O Girão, a Damares, enfim, os deputados e senadores deveriam focar em fazer política no Brasil. A gente precisa construir condições para uma mudança a partir do desejo de cada um, a partir do nosso próprio país, agregando bases eleitorais, disputando a eleição que teremos esse ano e não pedindo socorro a um país estrangeiro. Por mais que haja a possibilidade de pressão internacional de um grupo ou outro, a gente tem que situar essa decisão dentro do contexto. E o contexto é que já houve essa tentativa, ela foi desastrosa, ela foi um tiro no pé e acabou fortalecendo, na verdade, a candidatura do presidente Lula. Eu acho que a gente tem que entender o papel da direita nesse momento. Só isso que eu queria dizer, porque esse debate está fragmentando e dividindo muito a direita, porque isso enfraquece nas eleições desse ano.